Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e vamos dar sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Apocalipse, né? Para quem está acompanhando, nós já estamos entrando hoje no capítulo 8. E eu gostaria muito de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que dê like no vídeo, se assim você gostar do estudo, que ative os sininhos da notificação para que você seja avisado quando eu tiver outro vídeo entrando, que o YouTube possa avisar você que existe estudo novo no canal. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito de tudo aquilo que tem sido falado, dos estudos, daquilo que tem sido falado nesses estudos, se vocês estão gostando, o que vocês acham, como que as coisas funcionam no entendimento de vocês, eu gostaria muito de saber, tá bom? Desde já eu agradeço vocês, e se vocês quiserem também compartilhar o vídeo, fiquem à vontade, nos grupos de vocês, de Telegram, de WhatsApp, fiquem à vontade, porque esse estudo não é meu, esta é a palavra do nosso Deus, que deve ser levada, né, a todos os cantos da terra, a todas as pessoas que assim desejarem. Desde já eu agradeço. Deus abençoe, tá? Então vamos lá, vamos começar hoje o capítulo 8 do livro de Apocalipse, certo? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Gente, olha que interessante. Nós já entramos no sétimo selo. O sétimo selo é o último selo que fecha o livro de Apocalipse, ou o pergaminho, que no caso eu já expliquei para vocês, né? Que o pergaminho das profecias dos últimos 7 anos da grande tribulação são fechados com 7 selos pelo lado de fora, e agora nós já estamos no último selo. Vai ser quebrado aqui o último selo. Então vamos lá. Esse silêncio no céu por cerca de meia hora, a gente não tem uma precisão exata do que significa exatamente. Mas quando a gente vai para o capítulo 18 do livro de Apocalipse, que está falando da Babilônia, né? Ali fala a respeito de algo que a gente pode levar em consideração e fazer, digamos assim, uma análise do que pode ser esta meia hora, certo? Lá no capítulo 18, versículo 10 do livro de Apocalipse, quando a Babilônia, ou a cidade principal, né, que administra o complexo Babilônia no livro de Apocalipse, já nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, quem não assiste meus estudos talvez não vai entender o que eu estou falando, mas quando a gente chegar lá no capítulo 17 e no 18, eu vou explicar exatamente o que significa isso, certo? As cidades que são as cidades que encabeçam o complexo de cidades que se chamam Babilônia, tá? Mas ali está falando justamente, eu quero falar do tempo, eu não posso explicar aqui, né? Quando a gente chegar lá eu explico, que lá fala que a cidade ela foi destruída em uma só hora. Em uma só hora chegou o seu fim. Aqui é meia hora, lá fala em uma só hora. E o que a gente pode analisar, né? Que possa ser este período de meia hora. Bom, a gente sabe que aconteceu o sexto selo, né? Um grande terremoto, uma catástrofe de proporções mundiais, que ali acontece o arrebatamento da igreja, como já foi falado, né? E que com certeza, né, o mundo entrou numa situação complicada de caos. Quando a gente vai para o sétimo, para o Apocalipse 7, no capítulo 7, ali fala que Deus dá ordem aos anjos para que não danifiquem nada até que ele sele aqueles que são os seus servos na testa. Então a gente já vê ali uma pausa. De repente aconteceu uma catástrofe, mas entra em uma pausa. E quando a gente vê aqui quebrar esse sétimo selo, lembre-se que esse sétimo selo, ele não está quebrando no final dos acontecimentos do sexto selo, não. O sexto selo se quebrou, né? Aqui, já, como a gente já leu, aconteceu o arrebatamento da igreja, como eu já expliquei no capítulo 6. Aí começa a acontecer o desenrolar do sexto selo, que entra no período da grande tribulação, porque o sexto selo também cita, né, no finalzinho, a respeito do julgamento do Cordeiro, do trono de Deus, de Deus e do Cordeiro, o julgamento onde os líderes mundiais vão estar tentando se esconder, né, em cavernas, em bunkers, tentando se esconder daquilo que Deus vai fazer, né, das catástrofes que vão chegar, ou da ira do Cordeiro,
como está falando lá, ali já está citando para nós o período final dos 7 anos da grande tribulação. Então a gente vê que o sexto selo, ele começa e ele entra, vai se desenrolando já para dentro da grande tribulação. E este selo aqui, ele se quebra para mim nesse período onde ali está falando que os anjos dão uma pausa. Para mim este silêncio por cerca de meia hora acontece justamente quando eles quebram o 7º selo. E essa meia hora, o que seria para mim? Quando fala que a cidade lá, como eu estava falando no capítulo 18, 10, foi destruída em apenas 1 hora, a gente sabe que se essa cidade, que eu vou explicar lá para frente, gente, vocês vão ter que aguardar um pouquinho essa explicação, mas se ela vai ser destruída apenas em 3 anos e meio na grande tribulação, porque essa cidade que vai ser citada no capítulo 18 é a segunda cidade que vai encabeçar o reino Babilônia, que eu vou explicar depois, diga-se de passagem, mais uma vez, são 3 anos e meio, ela vai durar somente 3 anos e meio e vai ser destruída. Então, se a gente analisar que 3 anos e meio seria 1 hora no tempo de Deus, quanto seria meia hora? Metade de 3 anos e meio? Ou aproximadamente um período de, se a gente analisar que os 3 anos, que a destruição não aconteça no finalzinho dos 3 anos e meio, mas por volta de uns 3 anos, porque demora um tempo para acontecer a destruição, então seria por volta do quê? De provavelmente 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio que seria essa meia hora. Gente, eu não sei, eu estou fazendo aqui uma hipótese que eu estou dando para vocês. Ali cita, né, esta 1 hora, e eu sei que essa destruição será dentro dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, provavelmente pode ser que esta meia hora signifique de 1 ano e meio a menos de 2 anos, né? Provavelmente, mas é uma pausa que a gente vê que vai acontecer depois desta catástrofe do 6º selo. Como se Deus fizesse esta pausa, ou permitisse esta pausa, para que o mundo pudesse se reorganizar para se iniciar, né, os últimos 7 anos do reino do anticristo, para que o anticristo pudesse começar o seu reinado, para que aconteça o acordo de paz, ou acordo, o pessoal gosta de chamar de acordo de paz, mas o acordo com muitos por 1 semana, para que aconteça a ordem da reconstrução do 3º templo. Então, este período de meia hora, para mim, é esta pausa que vai fazer com que eles consigam reorganizar o mundo num contexto de governo único, moeda única, tudo englobado de acordo com aquilo que a Bíblia fala que vai ser o reino do anticristo. Então, a gente vê que começa o reino do anticristo e esta pausa é para a organização deste sistema satânico, certo? Aí, depois que tem esse silêncio por meia hora, então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. A gente vê que a pausa acaba, né? Teve a pausa, teve o silêncio no céu por meia hora, ou teve a ordem de ninguém fazer nada, dos anjos não fazerem nada lá no capítulo 7, não danificarem nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, né? Até que ele selasse os seus servos. Então este silêncio, ele acaba, ou esta pausa que Deus permite que exista para que eles se reorganizem, ela passa. E a gente vai entrar aqui no que se chama as 7 trombetas, já dentro dos 7 anos da grande tribulação. Então aqui a gente já está dentro dos 7 anos da grande tribulação. E vai se iniciar tudo aquilo que as profecias dizem no sentido de catástrofe, que as profecias dizem que vão acontecer. Mas a meia hora de silêncio no céu já faz parte disso. É como eu digo para vocês, ali para mim é a reorganização de tudo para que o reino do anticristo comece, né? Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, a organização, né? O engano, a mentira dele, fazendo com que as pessoas acreditem que tudo vai melhorar porque chegou aquele que vai salvar, né? Que vai fazer com que o planeta seja recuperado, tudo isso que a gente sabe que vai acontecer. Então vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então a gente vê aqui mais uma vez, né, as orações dos santos sendo citadas, mas me parece que aqui
essa citação já entra no período da grande tribulação. Aqui já não seria a igreja, mas os santos da grande tribulação, já clamando ao Senhor neste período de meia hora, né, de silêncio, em que eles sabem que ficaram para trás. E o anjo tomou um incensário e encheu de fogo do altar e o atirou para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vamos lá. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Então aquilo que eu falei para vocês. Acabou a pausa dos anjos, começou a destruição da terça parte da terra, das árvores, de toda a erva verde, né? E o que poderia ser este acontecimento? Alguns acham que vai ser talvez uma chuva de meteoritos, né? Que caiam do céu como bolas de fogo, meteoritos. Não meteoros, gente, meteoritos, né? Que caiam na terra como chuva e causem essa destruição. Mas eu também tenho outro entendimento, que para mim, né? Pode ser os meteoritos, sim, mas para mim ele entra num contexto, porque para mim todo este acontecimento aqui, ele cita coisas bem específicas. Então, para mim, essa saraiva de fogo aqui com mistura de sangue, o sangue para mim é a morte daqueles que está sendo causado por essa situação, seria o quê? Seria quando um vulcão ou vulcões entram em erupção. O que acontece, gente? Ele começa a expelir pedras, rochas incandescentes, que tomam o céu, elas sobem assim a alturas terríveis, depois elas caem na terra de forma incandescente, destruindo tudo ao seu redor. Então, para mim, essa colocação pode ser que seja justamente a erupção de vulcões, mais uma vez depois da pausa ou do silêncio de meia hora, né? Porque a terra vai entrar num silêncio, mas as coisas ainda não vão ter, parou toda a catástrofe. Não, porque o 6º selo já vai ser causado por uma situação que nós já estamos vendo acontecer na Terra, que é essa mudança climática que nós já estamos acompanhando, que existem causas para acontecer, que já foram citadas nos outros vídeos, talvez a mudança dos polos magnéticos da Terra, ou a aproximação de um corpo, né, celeste que está trazendo toda esta pressão, esta mudança desde o espaço. A Bíblia fala que os poderes do céu serão abalados, então o Sol, então tudo que está acontecendo, a mudança da Lua, então tudo isso para mim vai causar todos esses acontecimentos dentro dos 7 anos da grande tribulação. Então vamos para a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então aqui para mim é a continuação da primeira trombeta. Então, como uma grande montanha ardendo em chamas. Existem pessoas que entendem isso daqui como alguma coisa caindo do céu, mas aqui não está falando para nós que tem nada caindo do céu. Está falando como uma grande montanha em chamas. O que é uma grande montanha em chamas? Gente, se não um vulcão em erupção total e plena. Quando o vulcão está em erupção total e plena, ele é uma grande montanha ardendo em chamas. E o que aconteceu com ela? Ela foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Então, isso me faz me lembrar muito o Cumbre Vieja, tá? Que quando estava, acho que foi no ano passado, né? Que começou ele entrou em erupção e as pessoas diziam que ia desabar, que ia causar um tsunami, e a gente sabe que isso está previsto, mas para mim este acontecimento acontece aqui, ó, na segunda trombeta, tá? Para mim, aqui é o Cumbre Vieja ou alguma montanha que vai acontecer de forma parecida. Um vulcão que explode, que entra em erupção de forma muito brusca, certo? E essa erupção vai causar a terça parte sendo lançada ao mar, né? E ela vai tornar a terça parte do mar em sangue, ou seja, vai morrer, né? Aqueles seres vivos dentro do mar, como está escrito aqui, ó, e morre a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E o que destrói a terça parte das embarcações? Lembrando que no mundo existem 3 oceanos: Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico. Para que lado que acontece se a erupção vulcânica do Cumbre Vieja derrubar, né, um pedaço dele no mar? Para dentro do Oceano Atlântico. E o que aconteceria
um grande tsunami. E esse grande tsunami não só destruiria os seres vivos, né, que estão dentro que estão no mar, assim como também destruiria a terça parte das embarcações, ou seja, as embarcações que estão justamente dentro do oceano, que é um dos três, que seria o Oceano Atlântico. Então, as embarcações do Oceano Atlântico, com este grande terremoto, aliás, com este grande tsunami, seriam destruídos. Então, para mim aqui, ele entra muito em evidência como se é o Cumbre Viega. A gente vai para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Aqui, para mim, então, como eu li aqui, com certeza, a terceira trombeta, ela é um meteoro que vai cair do céu. Porque aqui já cita o quê? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e fonte das águas uma grande estrela. Então, é algo que aqui está sendo chamado de estrela, que provavelmente sim é um meteoro, né, cujo nome é Absinto, que vai cair ardendo como tocha e vai justamente destruir as fontes das águas, porque as águas vão se tornar amargas. Então, a gente sabe que essa descrição para nós é a descrição de um grande meteoro. Tem pessoas que dizem que que nenhum meteoro vai entrar na Terra, porque a Terra é plana, porque existe uma doma em volta e tal, e é justamente a teoria da Terra plana. Mas aqui está dizendo para nós que uma estrela caindo do céu como tocha vai entrar na atmosfera da Terra e vai cair nas fontes das águas, né? Vai atingir, deixa eu ver se é a terceira, a terça parte das águas se tornou em absinto. Então, a terceira parte das fontes das águas do mundo vai ser atingida por essa estrela. E para quem nunca leu, quando a gente vai lá para o livro de Jó no capítulo 38, 36, é como eu falei para vocês, eu não vou ler, mas eu vou citar para vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá para ver. Jó no capítulo 38, no versículo 36. Lá está falando de meteoro, entendeu? Lá Jó, ele cita, aliás, Deus, quando está falando com Jó, cita sobre os meteoros. Então, se é citado na Bíblia que existem meteoros, então é porque existem meteoros. E se existem meteoros, então eles estão aonde? No espaço. Assim como existem estrelas, como existem os planetas. Eu já até ouvi dizer que não existem planetas. Mas quando a gente vai fazer uma pesquisa muito simples, né, em observatórios, ou mesmo pessoas que compram, né, as suas lunetas particulares, como eu já tive uma, aliás, eu não, meu filho já teve uma, a gente consegue ver os planetas, né, através das lunetas, e consegue ver que eles estão realmente nos espaços. Então, existe sim. Aí, se a Terra é plana, se a Terra não é plana, a gente não vai entrar nesse parâmetro. A gente está dizendo que o meteoro vai entrar, né, na atmosfera da Terra e vai atingir a terça parte das fontes das águas. Isso, para mim, é bem específico aqui na terceira trombeta. E se você não acredita que a Bíblia cita meteoros, Jó 38, 36. Você vai lá ler e você vai ver que sim, quando Deus conversava com Jó, ele cita a respeito de meteoros. Certo? Vamos continuar. Agora a gente vai para a quarta trombeta. Então a gente está vendo que existe uma sequência aqui. Lembre-se que nós já entramos nos primeiros 3 anos da grande tribulação. Talvez depois dos primeiros 1 ano e meio, aproximadamente, um pouco mais, que comecem a acontecer esses fatos que estão sendo citados aqui, né, nas trombetas, por causa da meia hora de silêncio no céu, da organização, como eu falei para vocês, que comece a acontecer, mas nós estamos dentro dos primeiros 3 anos da grande tribulação. Então, nós estamos, sim, seguindo uma sequência que eu tenho vindo mostrando para vocês de acontecimentos, né? Então, o 7º selo, quando ele se quebra, ele inaugura o período dos 3 anos e meio da grande tribulação, com a meia hora de silêncio e com as 7 trombetas começando a se iniciar, certo? Vamos continuar. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia
que voava pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então é interessante a gente observar. Se acontece a queda de um grande meteoro na Terra, atingindo a 1/3 das águas da Terra, então significa que ele vai atingir uma 1/3 do planeta Terra, certo? Essa 1/3 do planeta Terra, o que acontece com ela? Se cai um grande meteoro, vai acontecer o quê? Obviamente, uma grande explosão e a manifestação de uma escuridão do Sol e da Lua naquele momento. Então, aqui está dizendo para nós que a 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas, ela o quê? Ela escureceu, aliás, ela foi ferida. Então, o 4 anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas, para que a 1/3 escurecesse e a sua 1/3 não brilhasse. Então, na realidade, aqui está dizendo para nós que na 1/3 do planeta Terra houve uma escuridão no Sol, na Lua e nas estrelas, ou seja, algo toma o céu com proporções grandiosas que vai fazer com que escureça esta parte da Terra. Aonde? Aonde justamente o meteoro vai atingir a Terra. Isso é interessante, a gente sabe que essas coisas são previstas, de que se acontece, né, um meteoro atingir a Terra, isso acontece. Então eu não estou falando para vocês coisas que saem da minha cabeça, mas a Bíblia está descrevendo para nós um acontecimento aqui, que vai causar esse escurecimento, mas o escurecimento não é diretamente lá no Sol, mas algo que vai cobrir a atmosfera da Terra, essa 1/3 da Terra, aonde esse meteoro for atingir. E supostamente em algum lugar onde esteja a 1/3 das fontes das águas do mundo. Então, aonde esse meteoro vai cair? Provavelmente em cima do lugar onde detém a 1/3 das águas de todo o planeta Terra. E as pessoas vão ficar sem água, porque as águas vão ficar amargas, né? Não existe a história da chuva ácida, quando o meteoro cai na Terra, não existe a história de que escurece tudo. Todas essas coisas que a gente, quando a gente ouve falar das previsões, né, de meteoros caindo na Terra, com uma forma de uma proporção grande, que acontecem. E é isso que, para mim, gente, está inaugurando os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então, a gente está vendo, está seguindo uma sequência dentro da tribulação que veio justamente das dores de parto e do arrebatamento da igreja que culmina no início da grande tribulação. Certo? A gente vai continuar no próximo estudo, o capítulo 9 do livro de Apocalipse, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.